Então, boa noite, gente. Boa noite todo mundo que está esperando. Boa noite no segundo dia do bloquinho. No segundo dia do bloquinho da Mayra Rocha, no carnaval. A gente combinou esse encontro aqui. E eu vou começar dizendo para vocês que há uma possibilidade da energia cair. A gente está tendo um problema aqui na rede, na região onde eu tô. E como é uma cidade de interior pequena, tá caindo muito a energia por uma sobrecarga. Então, se acontecer de cair energia, eu vou continuar fazendo com uma luzinha que a gente aqui deu um jeito, mas vou continuar tentando fazendo. Vamos tendo paciência, tá bom? Boa noite, boa noite, boa noite animado nesse dia de carnaval. Como é que vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Como ficaram no feriado? Alguns em casa, aproveitando para descansar, aproveitando para ler, aproveitando para fazer algumas coisas. Outros se divertiram, né? Então a gente entrou atrasado por conta disso. Estava faltando energia, cidadezinha pequena. E aí, quando tem sobrecarga com todo mundo, a energia fica muito ruim, tá bom? Se cair, eu vou continuar na luzinha até a gente ver como é que vai ficar. Então hoje nós vamos para o nosso segundo dia do bloquinho da Mayra. E antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração. Pra gente entrar em paz, entrar assim, bem juntinho de Deus, para iniciar a nossa live de hoje falando sobre Deus, sobre o Evangelho, sobre a nossa vida. Vamos todo mundo fechar os olhos materiais e abrir os olhos espirituais. E nesse momento vamos pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que possa visitar todo mundo que está assistindo a live, todo mundo que passou o dia hoje um pouco agoniado, ou pelas lembranças, ou pelas situações próprias da vida. Pedimos ainda, Deus Pai Todo-Poderoso, que possa visitar todos os irmãos em estado de necessidade nas ruas, nos locais com mais pobrezas. Manda anjos encarnados para levar o que comer, o que beber e o que vestir. Pedimos a Jesus, nosso Mestre amado, que possa visitar todos os lares, todas as famílias e principalmente aquelas que estão em contenda, que leve a sua paz, o seu amor. Pedimos a Jesus, Mestre amigo, que possa visitar todos os lares de acolhimento de crianças e de idosos no mundo inteiro. Pedimos a Bezerra de Menezes e a sua falange que visite todos aqueles que sofrem com a mazela física, seja nos hospitais ou em casa, leva a cura a quem for de cura. Pedimos a Nossa Senhora, Mãe da Humanidade, Mãe amiga, que possa pegar todos os filhos que as mãezinhas já não possam alcançar com os braços materiais. Coloca eles no teu colo, Mãe Nossa, dá carinho, dá amor e cuida deles até o nosso reencontro. Pedimos também que acolha todos os nossos irmãos que tiraram a sua própria vida no momento de desespero. Dá-lhes amor e esperança. Pedimos por todas as igrejas, templos, centros espíritas, terreiros, todos os locais onde professarem a fé em teu nome, que tu ali esteja, Senhor. E possa visitar também todos aqueles que não creem em ti, mas vivenciam a sua história e a sua memória. Pai amado, nós te pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão estudando, seja para concurso, para vestibular, todos aqueles que estão em dúvida no momento o que fazer, dai a luz do discernimento. Pedimos a Maria Santíssima que proteja as gestantes, as tentantes, aquelas que querem ser mãe, que possa realizar esse sonho de maternar. Pedimos ainda a toda a espiritualidade amiga que visite os nossos irmãos que enfrentam os vícios. Pedimos que acolha eles e que façam eles fortes para continuar. Pedimos que Jesus visite todos os presídios do mundo inteiro e leve o dom do arrependimento e do perdão. Pedimos por cada um enlutado, que nesse momento o coração está apertado de saudade, que nesse momento sofre a ausência física daqueles que tanto amam. Senhor, vai lá e dá um abraço apertadinho na alma de cada um e a certeza de que a vida continua. Pedimos hoje por todos os foliões, por todos aqueles que estão nos carnavais, nas festas, aqueles que estão nas estradas. Senhor, protege todos eles, Senhor. E nesse momento em que o país, em que o mundo passa por extremas modificações, te pedimos, Senhor, acolhe todas as autoridades, dá a luz de discernimento para que eles possam tomar as decisões corretas. E tudo isso que nós te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do teu Filho Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Pois bem, segundo dia de bloquinho, deixa eu ver aí como é que vocês estão. Como vocês passaram? Onde vocês estavam? Me contem, o que vocês fizeram hoje? Vamos ler algum recadinho aqui, ó. Ah, Letícia, esse é aniversário. Parabéns, querida.
Oi, Mayra, ofereço oração para o meu irmão Paulinho, que ficou viúvo. Um casamento de 40 anos, está difícil. Joy, Marcela Gomes, estou sem forças para seguir depois da perca do meu filho. Amor que não se mede, um beijo. Tiago, um beijo. Fabiana Ferreira, um beijo, querida. Boa noite. Oi, Jaqueline, tá na cama, né? Arquiteta Mônica. Mayra, os nossos entes queridos ficam sabendo quando realizamos homenagem através dos lanchinhos? Tiago pergunta o que é espírita. Olha, deixa eu ver mais. Eu vim visitar a minha mãe, estou no hospital com meu filho, a Márcia falou. Vânia, um beijo, querida. Luana, oi, minha querida. Peço prece para a minha sogra Nelly, que desencarnou. Seu Heloísio, um beijo. Elis, um beijo, boa noite. Estou pintando na minha casa, mão na massa. Estou pintando a minha casa, Alice falou. Fui tomar café na manhã numa praia que eu ainda não conhecia e fiquei por lá, a Mayra. Regivalda, boa noite. Tati está dizendo que está em casa. Diene, boa noite. Luana, muita gente boa, né? Boa noite, Sementes de Luz. Poliana, muita gente falando aqui que passou com a família. Flaviana, boa noite. Vamos ver aqui no YouTube também. Ana Freitas, oração pela minha amiga Angélica, que acabou de descobrir um câncer de mama. Que Deus tenha misericórdia. Ana Paula, boa noite. Peço oração pelas almas de Aparecida Ribeiro de Jesus Domingos e pelos países em guerra. Acompanhando de Feijó, deixa eu ver aqui. Pois bem, muita gente boa hoje reunida no nosso segundo dia do bloquinho, pra gente poder passar esse carnaval junto, né? Estou com saudade do seu abraço, Mayra. Nessinha, um beijo, querida. Lilian, em casa, enfim. Todos vocês aqui hoje juntos, né? Vamos primeiro responder algumas perguntas. Oi, Mayra, não estou muito bem hoje, Maria Guerra. Só queria dizer que amo a minha manhã que partiu. Hoje a gente está com muitas pessoas que as datas relembram situações, relembram momentos e às vezes nos causam, né, uma certa dor, uma saudade. Muitas vezes a gente não consegue compreender direito as coisas que acontecem ou datas ficam marcadas. Apesar de ser carnaval, essa data de hoje pode ser marcada de forma muito difícil para algumas pessoas. Pode ser marcada de forma muito difícil. Então hoje a gente precisa falar também um pouquinho sobre o luto, né? Sobre o luto recente de algumas pessoas, sobre aquelas pessoas que estão enfrentando ainda o processo, né? De perder alguém. O sentimento é de perca mesmo. A gente sabe dentro do espiritismo que não se perde ninguém, se perde coisas. Pessoas nunca perdemos, mas nós temos essa sensação. Não há como fugir disso. Não há como fugir da sensação de vazio, da sensação da mesa vazia. Muitos desses nossos queridos e amados gostavam do carnaval, curtiam o carnaval, né? Iam para festas ou viajavam com a família, cada um de um jeito diferente. Então, essas datas também podem nos diminuir a energia pelas lembranças, por tudo isso que a gente já falou. Pode diminuir a nossa energia também pela situação. Às vezes as cidades estão muito lotadas, muita gente no mesmo lugar, a energia fica densa. Mas a gente precisa aprender a passar por todas as datas e todas as situações com o que nós somos. O luto não vai nos abandonar. Então, no carnaval, a gente também passa pelo luto, passa pela tristeza. Mas passa pela tristeza de saber que em outros carnavais nós estivemos juntos com quem a gente tanto ama. Você pode estar lembrando do carnaval do ano passado, do carnaval na escola da sua filha, do seu filho, quando tinha os bailinhos e você levava, das fantasias que tinha que comprar. Então, sim, essa data de hoje pode trazer lembranças e com isso apertar a saudade. Mas saudade não é um sentimento ruim. Saudade só sente quem foi amado e quem deixou também muito amor. Aprender a conviver com essa saudade é que é o nó, né? É que é o ás da questão. Aprender a viver com a ausência material de alguém é uma das provas dos testes mais difíceis. Mas ao tempo que nós vamos evoluindo, ao tempo que nós vamos melhorando, ao tempo que nós vamos aumentando a nossa fé, tornando ela firme, forte, nós começamos a entender que nós estamos só sem o material. O espiritual convive conosco. O espiritual tem extrema influência sobre nós. Não há uma divisão entre o plano material e o plano espiritual. Essa divisão é feita por nós, justamente porque a gente
não vê o outro plano. Muitas pessoas não conseguem enxergá-lo. Então nós fazemos essa barreira, né? Essa diferença, essa divisão. Mas nós convivemos com eles o tempo inteiro, o dia todo, no plano terreno, no tempo terreno. Falta-nos mesmo os olhos de ver. E sei muito bem, assim como Chico falava, nós sabemos que haverá um tempo, quando estivermos preparados, quando a humanidade estiver preparada, né? Preparada, nós iremos ter o contato direto, sem precisar de medianeiros, que são os médios, sem precisar de alguém que nos conecte, sem um Wi-Fi espiritual. Nós teremos sim a convivência com eles. Mas isso precisa ainda que a gente aprenda, que evolua, que saiba conviver, que saiba ser resiliente. E ser resiliente é uma prática muito difícil. É um dos testes mais difíceis. Eu costumo dizer que um dos dons mais complicados e mais difíceis é o perdão. É sim. Do dom, o mais difícil é o perdão. Mas das qualidades, o mais difícil é a resiliência. Ficar resiliente a algo que nós achamos ruim, a algo que nos machuca, é saber que Deus tem um plano. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você. Aliás, sempre descemos aqui na Terra com esse plano, o plano reencarnatório feito por Deus. Então, nós não podemos perder a nossa fé, enfraquecer a nossa fé diante da dor que nós sentimos. Eu hoje falava numa live que eu entrei, eu assisti o Evangelho com o grupo Sementes de Luz, às 5 horas. E o Deninho estava explicando, era a parte dele, e depois a gente foi falar, né? A gente foi falar sobre muitas situações. E a gente estava falando como no luto, a gente acha que o sol não brilha mais. Porque a gente não enxerga mais o brilho desse sol. A gente não enxerga mais a temperatura gostosa que aquece o nosso corpo, que aquece a nossa alma. Nós não conseguimos mais sentir isso, né? O sol não brilha. O sol não brilha mais. Mas aí você pode pensar que acabou o brilho, acabou a vida. Mas não. É simplesmente porque você não abriu a janela. Você não vai enxergar o sol se você não abrir a janela. Você não vai enxergar o caminho que te levará a Deus, o caminho que te levará àqueles que partiram à pátria espiritual primeiro, se você não abrir a janela. Não tem condições de você seguir o caminho se sua porta está fechada. E Jesus nos disse isso quando faz as escrituras, quando pregou o seu evangelho, porque ele dizia, né? Faz por onde e eu te ajudarei. Foi difícil para Maria assistir o Calvário de Jesus. Nós, as mães, vocês, as esposas, não são privilegiadas por passar por isso. Maria assistiu o Calvário, o assassinato, o julgamento, o achincalhamento, tudo isso do seu filho. Maria pegou o seu filho no braço, desencarnado. Maria teve que estar lá e aceitar que esse era o destino final, a missão do seu filho. Jesus desce à terra, Jesus vem à terra já sabendo o que iria acontecer com ele. E nós ainda temos o presente do esquecimento. Nós temos a dádiva da ignorância. A ignorância pelo que nós iremos passar. E a ignorância é uma dádiva nesse momento. Porque a gente faz um compromisso lá, mas esquece quando chega aqui. Mas esquece quando estar aqui. E isso é uma dádiva. Então nós não somos melhores nem piores do que Maria, que teve que enterrar, assistir o assassinato, enterrar o seu filho, um espírito mais evoluído, o espírito em perfeição que passou pela terra. O filho de Maria morreu. Eu irei morrer, você irá morrer. Morrer no sentido de desencarnar. Falo morrer porque muitos de vocês vêm de outra religião e entendem assim. E o que é que adianta toda essa angústia, tudo isso que nós vivemos aqui, se no final é um só, o desencarne? Você vai desencarnar. Se você for bom, você vai desencarnar. Se você for ruim, você vai desencarnar. Se tem muito dinheiro, vai desencarnar. Se é pobre de dinheiro, vai desencarnar. Se torce para um time ou para o outro, se é de uma ideologia política ou é de outro, você vai desencarnar. Se as pessoas te amarem, você vai desencarnar. E se as pessoas te odiarem, você vai desencarnar. Todos nós temos esse destino final, o desencarne. É o processo pelo qual nós começamos a nossa verdadeira vida.
Então não se mate em vida. Nem todo suicídio é decorrente do corpo. Alguns suicídios são espirituais. É aquele tipo de morte espiritual onde nós continuamos vivos materialmente e mortos espiritualmente. Essa é a verdadeira morte. E realmente você não vai querer isso. Aqueles que não lutam, aqueles que não fazem por onde, não terão o reencontro tão desejado com aquela mesma pessoa, na sua mesma veste, no seu mesma condição. Encarnará e encontrará com outros nomes, com outras situações. Eu hoje tive muita vontade, sabe? Eu hoje tive muita vontade de falar algo com vocês que não tem nada a ver com o que eu escolhi para fazer o bloquinho de hoje. Mas lendo alguns comentários, alguns recados que vocês mandam, né, no privado, eu pensei nisso. Realmente, Ana, para que ter pressa se a gente já tem um destino final? Para que antecipar o que já é dado como certo? Desencarne é a única certeza que nós temos na vida. E ninguém está imune a isso. Ninguém está imune a se despedir de alguém. Quem dera nós tivéssemos como não fazer isso. Todos nós enfrentaremos o luto e todos nós enfrentaremos a ausência de alguém. Seja ela em vida, seja ela em morte. Mas pensava eu hoje à tarde, lendo um comentário de uma seguidora, o quanto o mundo faz com que a gente fique pequenininho. O quanto o mundo faz com que a gente deixe a felicidade de lado por medo do que as pessoas vão pensar, por medo do que as pessoas vão falar. Quantas pessoas escondidas pela sua orientação sexual, quantas pessoas infelizes porque não têm o direito de amar. E quantos casamentos héteros totalmente infelizes, mas vivendo de aparências. Então hoje nós temos que pensar que não adianta parecer, é importante que seja. Quantas pessoas infelizes porque tem que escolher uma profissão que agrade a família, que agrade a sociedade. Quantas pessoas infelizes porque nós vivemos, né, como diz o filósofo, numa eterna ânsia de possuir, e quando nós possuímos, nós entramos em tédio. Ou seja, vivemos entre uma ânsia de possuir, de querer possuir, e o tédio de estar com aquilo que a gente tanto queria. Então veja, nós vivemos numa sociedade que se fala muito sobre religião, se fala muito sobre doutrinas, sobre regras, sobre o que nós devemos fazer ou não fazer, como devemos nos vestir, como devemos seguir. A gente tem que entrar sempre numa situação em que toda a sociedade possa te apoiar. Muita gente sendo crucificada por falar fora da casinha, muita gente sendo crucificada porque não foi com os outros ou simplesmente não acha que aquilo é seu caminho. E muita gente em depressão, em tristeza, muita gente esquecendo de viver. Será que a gente está aprendendo a viver? Viver bem não é ter dinheiro, viver bem não é ter uma condição financeira boa, viver bem é ter a cabeça tranquila e o coração feliz de que você pode fazer tudo aquilo que você gostaria, desde que não prejudique o seu irmão. Quantas vezes nós teremos que pedir respeito pelas bandeiras do amor, pelas bandeiras da oportunidade da religião, pelas escolhas das outras pessoas? Quantas vezes nós teremos que falar em assuntos que deveriam ser condições normais do ser humano e ainda assim nós colocamos barreiras? E aí entra o outro lado, que já me perguntaram aqui na live agorinha. Mayra, o suicida tem perdão? Tem perdão, assim como aqueles que ajudaram ele a desistir da vida. E quem foi que ajudou eles a desistir da vida? Eu, você e todo mundo. Quando nós não respeitamos as pessoas, as suas escolhas, as suas vidas, nós tornamos esse mundo muito pesado para elas. E não cabe a nós isso. Não cabe a nós nos envolver na vida alheia. Não cabe a nós julgar como as pessoas devem caminhar, nem regrar a vida de ninguém. Cabe a nós apenas cuidar da nossa. Mas isso é a falta de zelo com sua própria caminhada. Faz com que você, na covardia, se apegue a querer resolver a vida alheia. Então somos nós. Nós somos responsáveis, junto com eles, pela decisão de desistir dessa vida. E nós também sofreremos as consequências desses nossos atos. Quando você entra numa religião, numa live, numa missa, numa igreja, você pode pregar o que a sua doutrina, o que a sua religião diz, mas você não pode criticar a decisão dos outros. Ontem eu falei sobre carnaval
E toda vez que eu falo em carnaval gera uma certa polêmica, né? Gera uma certa polêmica porque alguns espíritas retrógrados se limitam a entender as coisas espirituais. A doutrina espírita nunca foi uma doutrina proibitiva, pelo contrário, foi uma doutrina instrutiva. Ela não quer te aprisionar, ela não quer te ditar regras, ela não quer te manipular. Ela quer que você tome suas próprias decisões baseada naquilo que você estuda, que você vive e que você acredita. Não vai ser o carnaval que vai te tornar menos espírita. Não é só no carnaval que tem obsessores. Não é só no carnaval que a energia está ruim. Às vezes não tem data nenhuma, mas você está em casa brigando com seus familiares, brigando por dinheiro de herança. Às vezes você está em casa brigando com seu marido o dia inteiro. A energia da sua casa está densa também. E nem é carnaval. Então vamos parar de tornar as datas os vilões, quando na verdade parte de nós, as atitudes extremistas que nós tomamos. Carnaval é uma festa como qualquer outra. Quem faz ela virar uma festa extremamente ruim somos nós, que já saímos com essa intenção, que nos aproveitamos muitas vezes dessa teoria para colocar para fora todas as nossas más inclinações. Então, apesar de eu não gostar de estar em quantidade de gente, não vou condenar uma data e aí eu vou tirar de nós a nossa responsabilidade de cuidar do nosso espírito. Então acabem-se todas as datas, e aí todo mundo vai estar evoluído. Não faz sentido, o espiritismo é razão, é racionalidade. Eu fiquei muito preocupada com uma palestra, né? Até hoje falaram comigo, onde um palestrante diz que o espiritismo em 40 anos pode acabar, o espiritismo que nós conhecemos hoje. Ao ponto que eu fico preocupada, por quê? Porque de forma retrógrada, alguns insistem em transformar o espiritismo realmente em algo parecido com as outras religiões. Se assim o fosse, a gente não precisava lutar para que o espiritismo ficasse conhecido, para que o espiritismo fosse visto por todo mundo. A gente podia deixar da forma que é. Isso me preocupa muito, o fato de saber que daqui a 40 anos o espiritismo vai estar, né, diferente. Mas ao mesmo tempo que me preocupa, me deixa muito feliz. Eu acho que os espíritos, né, as falanges, já estão trabalhando para formatar uma nova visão do espiritismo. Não é um novo espiritismo, não é esquecer Kardec, o Pentateuco, que isso é a base, é fundamental. Mas é mostrar que o espiritismo, ele se adequa. A espiritualidade, ela é sábia. A espiritualidade, ela é firme, ela é forte, mas acima de tudo ela é amorosa. O espiritismo não é razão sem amor, é amor com razão. Então primeiro vem o amor. O entendimento dos processos que nós passamos, nem tudo pode ser interpretado com a doutrina nos trazida em 57. Kardec dizia que a obra estava inacabada e a gente precisa continuar ela. Então, ao mesmo tempo que eu fico preocupada, eu fico muito feliz em saber que nós iremos entrar em uma outra era, numa era em que as pessoas possam se dizer espíritas, católicas, evangélicas, sem ter que prestar contas com nenhuma comunidade, sem ter que carimbar uma carteirinha inexistente, né? Nós vamos poder exercer a nossa espiritualidade, não cabrestados. A escravidão religiosa acabou faz tempo. A escravidão religiosa acabou quando Jesus trouxe o cristianismo com seus exemplos e trouxe a universalidade do seu evangelho. Então que hoje vocês possam pensar, hoje eu recebi essa mensagem de uma seguidora que dizia que estava tomando muito remédio e me mandou para mim vários envelopes de remédio vazios e disse: isso aqui, Mayra, foi tudo em 2 meses, porque só assim eu posso melhorar dos meus traumas, só assim eu posso conseguir seguir. E eu disse para ela: olha, você não pode esquecer, realmente você não pode esquecer tudo que você passou, de preconceito, de julgamento por algo dela. Mas você pode simplesmente fechar os olhos para aqueles que foram cruéis. Você pode dar a distância amorosa àqueles que se negam a aceitar a sua felicidade. Sejam felizes, porque no final, todos vamos morrer. No final dessa história, todo mundo vai desencarnar. E vamos para a nossa verdadeira vida, mas perderemos uma oportunidade de ser feliz aqui. Não queira viver sobre o olhar do outro. O olhar do outro vai ser sempre muito mais duro para você do que ele tem para ele mesmo. Se nós soubéssemos nos julgar com a mesmo bastão que nós julgamos os outros,
o mundo seria melhor. Mas nós julgamos os outros na qualidade de espíritos perfeitos que nós não somos. Então não se apeguem a comentários maldosos, não se apeguem à perseguição por orientação sexual, não se apeguem àqueles que não entendem a sua profissão, não se apeguem àqueles que só sabem apontar o dedo. Eles também morrerão. Então, use essa dádiva, esse presente, para ser como um Jó, um servo fiel e que evita o mal, para que quando o mal bater à sua porta, você saiba dizer que você não pertence a essa falange. Mas seja feliz. Busque o que te traz felicidade. E quando você vai buscar felicidade, às vezes você vai ter que deixar pessoas para trás. Às vezes você vai ter que deixar situações para trás. Às vezes você terá que esquecer algo ou alguém que não faz mais parte do seu caminho. Às vezes nós amamos pessoas, mas deixamos elas para trás, porque elas já não cabem mais no caminho. É isso mesmo, Elda. A gente não precisa se preocupar com quem nos persegue. A gente não precisa se preocupar com quem nos quer mal, porque Judas se matou sozinho no final. Não foi preciso que ninguém fizesse nada contra ele. Ele, sozinho, deu o seu final. Então hoje eu fiquei muito preocupada quando essa pessoa me mandou essa mensagem, porque nós estamos num planeta de expiação com o direito e o dever de sermos felizes. A gente não vem aqui só para sofrer, não, gente. A gente não vem aqui só para expiar, não. A gente vem aqui também para usufruir do amor de Deus. Seja feliz. E se isso significa encerrar relações, se isso significa deixar pessoas, se isso significa separar o joio do trigo, faça isso para o seu bem. No final das contas, será apenas você e Deus. Você prestará contas dos seus atos somente a Deus. Queira decepcionar todos, só não decepcione Deus. E quando você entra em tristeza, quando você se afunda, quando você se acovarda, você está indo contra o ensinamento de Deus. Ame ao próximo como a ti mesmo. Como você dá tanto valor ao pensamento dos outros, ao julgamento dos outros, e esquece que só você se pertence. Então hoje, essa pessoa deve estar assistindo a live. Eu sei que hoje em dia a gente mostrar quem nós somos realmente é algo surreal, algo que deveria ser muito simples, se torna muito difícil. Eu acho que depois que eu vim a público na internet, que a minha mediunidade veio à internet, eu sofri muito, muito. Eu sofri imensamente. Quem anda comigo sabe. Mas também foi libertador. Eu nunca mais precisei me esconder de ninguém. Eu nunca mais precisei mentir para ninguém. Eu nunca mais precisei fingir ser algo ou alguém que eu não sou. Esse foi o preço da minha liberdade. Me custou caro. Essa liberdade me custou caro. Mas essa ninguém mais vai tomar de mim. Então se enxergue com os seus olhos. Se você tem uma orientação sexual, encare ela e seja feliz. Se você quer uma profissão que ninguém te apoia, encare ela e seja feliz. Você só não pode invadir a liberdade do outro. Você só não pode fazer mal ao outro. Mas de todo o resto, você tem o direito de ser feliz. Não há religião nem doutrina que pregue a infelicidade em nome de um Deus que é só amor. Tá certo? Então hoje eu resolvi trazer para vocês um pouquinho da Bíblia. Igual ontem. Eu acho que quem me conhece sabe que eu gosto muito de estudar a Bíblia, que eu gosto muito de estudar os ensinamentos de Jesus, que eu falo da Bíblia com muito amor, não como um livro profético, não como um livro que traz profecias para acontecimento, não. É um livro histórico e muito espiritual, um livro espiritual de um povo de uma época de milênios, né? E que, visivelmente, as situações se repetem em todas as gerações. E algumas dessas situações nós nunca aprendemos. Então, a Bíblia, ela tem uma importância na nossa vida para que a gente possa entender os atos dos nossos irmãos, os atos passados. Veja bem, a gente diz assim, a gente só aprende quando quebra a cara, não é? Muitas vezes a gente diz, não, deixa quebrar a cara que é melhor. Mas não era necessário que a gente deixasse os irmãos quebrar a cara. Não era necessário que a gente cometesse erros para poder aprender. Bastasse que a gente olhasse os exemplos de quem já passou. Bastasse que a gente pudesse aprender com a vida de quem teve os mesmos obstáculos.
Então, a Bíblia é um livro que vem nos mostrando um caminho, um dos caminhos que leva a Deus. A Bíblia é a palavra de Deus? Não. A Bíblia não é a palavra de Deus. A palavra de Deus foi Jesus Cristo. A palavra de Deus foi Jesus quando passou na terra, quando andou, caminhou, pregou o evangelho e, acima de tudo, mostrou exemplo. Jesus nunca escreveu uma linha sobre si mesmo. Jesus não deixou nenhum livro escrito por ele. Jesus usou o seu tempo aqui na terra para mostrar ação. Então a Bíblia é de fato um livro extremamente espiritual. Então nesse bailinho de carnaval que a gente está fazendo, eu resolvi focar nela, eu resolvi abraçar ela. Já tem algum tempo que a gente não fala sobre ela, né? Eu comecei minhas lives há uns anos passados, a gente falava muito, a gente falou sobre São Francisco, sobre Santo Agostinho, a gente falou, né, sobre vários assuntos. E depois eu segui falando de assuntos do espiritismo, de assuntos de outras doutrinas. Então, para mim está sendo muito bom voltar à minha herança, voltar à minha origem e falar, tentar interpretar a Bíblia um pouco mais fácil para aqueles que não têm, né, um tato com a Bíblia. A Bíblia não é um livro difícil de ler. É um livro de difícil interpretação. É um livro que, dependendo dos interpretadores, você passa a amar ou você passa a ter uma certa aversão. Alguns livros da Bíblia são sapienciais, como a gente falou hoje, trazem sabedoria. Outros livros são poéticos, como Era Jó, ou seja, contam uma história, uma fábula, um conto, que vem para nos ensinar. Uma outra parte dos livros são históricos, conta a história daquele povo no lugar que eles viviam. É necessário a gente entender que a forma como foi escrito foi para uma sociedade daquela época. Quando você vai ler as cartas de Paulo, você vai perceber que Paulo escreve para situações problemáticas que aconteciam nesses povos, naquela localidade, no momento em que ele estava vivenciando. Tanto é que a carta, né, aos Romanos é diferente da carta do Efésios. A carta aos Efésios, ela até inclusive tem uma dúvida se teria sido Paulo que escreveu, porque mudou totalmente a forma de escrita e mudou a forma que Paulo falava com o povo. Mas é simplesmente porque já em Efésios, os problemas que enfrentaram em Gálatas, em outras comunidades, não estavam enfrentando em Efésios. Mas para que a gente chegasse até Paulo, para que a gente chegasse até as cartas de Paulo, nós tivemos que passar pelos primeiros evangelhos. São chamados evangelhos canônicos: Marcos, Mateus, Lucas e João. Atos de Paulo é o quinto evangelho do Novo Testamento, é o quinto livro. O Velho Testamento tem 42 livros. E dentre esses 42 livros tem Salmos, que foi escrito não só por Davi, mas por mais de 30 salmistas, né? Inclusive Salomão escreve também em Salmos. A gente tem Cânticos dos Cânticos, que é um livro totalmente escrito de uma história de amor. A Bíblia tem tudo que nós vivenciamos hoje, só que com o olhar daquela outra época. Então, antes da gente começar a falar de cartas de Paulo, antes da gente começar a ver as orientações que Paulo mandava para essas localidades, a gente precisa passar pelos Atos dos Apóstolos. É o quinto livro do Novo Testamento. Quem escreve esse livro é Lucas, o mesmo Lucas que tem o Evangelho. Então, Lucas é autor de 2 livros da Bíblia, o Evangelho de São Lucas e Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é uma carta, é uma escrita feita para Teófilo. Lucas escreve para ele, para contar as coisas que aconteceram. Lucas não era apóstolo, mas conviveu com os apóstolos. Inclusive, era um médico que visitava Paulo na prisão. Tem um livro sobre a história dele que é muito bacana, que é O Médico dos Homens e das Almas. Esse livro conta a história, uma história romana. Nós falamos na live do Despertar que Paulo era um cidadão romano. Por isso que Paulo foi decapitado na entrada de Roma, fora dos portões. Ele foi decapitado e teve essa morte porque era um cidadão romano. Pedro, que não era romano, foi crucificado de cabeça para baixo. Então, até que a gente chegue em como Paulo começou a explicar o porquê Paulo falava das saias
das vestes das pessoas? Por que Paulo falava sobre cobrir a cabeça para orar? Por que Paulo começava a mandar orientações sobre casamento, divórcio e tantas outras coisas? Porque há um nascimento da igreja. E a igreja nasce, é explicada, é começada em Atos dos Apóstolos. A história vai dos apóstolos e também com Pedro. Por isso que os nossos irmãos católicos, eles acreditam, né, que Pedro é o fundador da Igreja Católica. Mas talvez é mais uma simbologia de acreditar que Pedro fez a primeira junção de regras e demonstrou como poderia ser a Igreja de Jesus, né? Não como instituição, mas como regras, como fé, como uma forma de honrar a Jesus Cristo. É engraçado que é nesse livro que Lucas conta várias ações. Esse livro é importante porque a interpretação dele pode causar algum constrangimento quando a gente vai falar sobre a morte, né, de um casal que mentiu para Pedro, que mentiu quando disse que tinha vendido todos os seus bens para a comunidade. Houve muita perseguição mesmo naquele momento, depois da morte, né? Depois da morte de Jesus, houve muita perseguição àqueles que eram considerados apóstolos. E eles começaram a se esconder junto com as mulheres, Maria Madalena e outras mulheres, porque tinham medo de sair e serem mortos, como foram. Só teve um apóstolo que não foi morto, né? Todo o resto foi morto pelo nome de Jesus, de formas piores possíveis. Alguns jogados, alguns decapitados. Então, eles tiveram mortes terríveis. E Paulo teve uma morte terrível e teve também o cativeiro, né? Viveu muito tempo ali. Muitos queriam, inclusive, que Paulo fugisse. E ele não fugiu. Ele enfrentou aquele que ele deveria enfrentar. Então, é em Atos dos Apóstolos que nós vamos entender que o grupo de apóstolos que eram 11, veja bem, Judas tinha se suicidado. Judas Iscariotes se suicida depois, né, que entrega Jesus. Então nós não tínhamos mais a quantidade de apóstolos, a gente tinha 11 apóstolos. E é em Atos dos Apóstolos que haverá a escolha do 12º apóstolo, que é quem? Que é Matias. Matias é escolhido como o 12º apóstolo. E quem conta essa história é Lucas aqui. E ele fala assim, ó, a primeira comunidade conhecida como igreja, que caminhou de forma mais próxima ao que eles gostariam que fosse, é Jerusalém. Então, Jerusalém tinha uma política de igualdade. Todos tinham, né, o direito ali por igual, era dividido, viviam em harmonia, né? E aí começa a igreja de Jerusalém. A primeira comunidade, os apóstolos voltaram para Jerusalém, pois se encontravam no chamado Monte das Oliveiras, não muito longe de Jerusalém, uma caminhada de sábado. Entraram na cidade, subiram para a sala de cima, onde costumavam hospedar-se. Aí estavam Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelota e Judas, filho de Tiago. Todos eles tinham os mesmos sentimentos e eram assíduos em oração, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Conheceu o evangelho para dar testemunho. Nesses dias aí estava reunido um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Pedro levantou-se no meio dos irmãos e falou: Irmãos, era preciso que se cumprisse aquilo que o Espírito Santo, por meio de Davi, tinha anunciado na Escritura a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. Judas era um do nosso grupo e participava do nosso serviço. Ele comprou um terreno com o salário da sua iniquidade. Depois caiu de ponta cabeça, arrebentou-se em suas entranhas e se esparramaram. A notícia chegou a todos os habitantes de Jerusalém, que deram àquele terreno o nome de Aceldama, que quer dizer campo de sangue, conforme a sua língua. Pois no livro dos Salmos está escrito: que sua moradia fique deserta e ninguém habite nela, e ainda que outro ocupe o seu cargo. Há outros homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor vivia no meio de nós, desde o batismo de João até o dia em que foi levado ao céu. Agora é preciso que um deles se junte a nós para testemunhar a ressurreição.
Então eles apresentaram 2 homens, José, chamado Barsabás, e apelidado Injusto, e também Matias. Em seguida fizeram esta oração: Senhor, tu me conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tu acolheste para ocupar no serviço do apostolado, o lugar que Judas abandonou para seguir o seu destino. Então tiraram a sorte entre os 2, e a sorte caiu em Matias, que foi juntado ao número dos 11 apóstolos. E assim, escolheram o 12º apóstolo. E quem conta a história é Atos, né? Agora a gente vai passar para uma parte muito importante também, que é justamente quando a gente comemora o quê? O dia de Pentecostes. Nós comemoramos o dia de Pentecostes em algumas religiões, mas principalmente na católica, né? Principalmente na católica, o dia de Pentecostes. Eles estavam reunidos com muito medo de serem perseguidos e mortos, né? Se reuniram junto com as mulheres. E aí, de repente, em oração, no intuito de se mostrar obediência a Jesus e não aos homens, eles estavam muito fervorosos e de repente foi visto como se fosse bolas de fogo nas suas cabeças. E eles começaram a orar e a falar, né? Então, isso é chamado de Pentecostes. Mas a gente precisa entender que naquela época existia uma festa muito famosa, onde iam muitas pessoas de várias comunidades. Só que os apóstolos, eles falavam em aramaico. O único apóstolo que nós conhecemos, que foi um fariseu que falava grego koiné muito bem, era Paulo. Por isso que Paulo era muito escutado e escrevia muitas cartas aos povos, porque ele era muito inteligente, havia estudado, né? Então, o restante falava em aramaico. Nessa fala em aramaico, por exemplo, se tinha gregos nessa festa, não conseguiriam compreender. Mas Pedro, tomado pelo Espírito, né? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, vai até essa festa e começa a pregar. E aquele que não entendia aramaico começava a entender como se fosse uma tradução simultânea. Veja, o dom da língua. Isso é chamado os dons da língua. Pedro falava em aramaico, mas todos entendiam, cada um na sua língua. Esse é o verdadeiro dom da língua. E aí ele vai passando e a gente vai chegar numa parte que diz assim: ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Quais foram as palavras que eles ouviram? Homens teimosos, insensíveis e fechados à vontade de Deus, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês são como foram os seus pais. A qual dos profetas os pais de vocês não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam a vinda do justo, do qual agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês recebem a lei promulgada através dos anjos e não observaram. Então Estevão olhou para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. Então disse: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então eles deram fortes gritos, taparam os ouvidos e avançaram contra Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, o primeiro a morrer em nome de Jesus. E sabe quem estava lá nesse momento? Paulo, só que em Saulo. Saulo estava lá, foi testemunha da morte de Estevão, porque Saulo perseguia os cristãos por ter um judaísmo mais retrógrado. Ele era da diáspora, né? Que foi justamente a dispersão do judeu. Saulo era daqueles que aprovavam a morte de Estevão. Naquele dia desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E todos foram os apóstolos que se espalharam pelas as regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e fizeram um grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres. Filipe desceu a uma cidade da região de Samaria e aí começou a anunciar a Cristo. As multidões seguiam com atenção tudo o que Filipe dizia, e todos em peso o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. Dando gritos, os espíritos maus saíam e a cidade se encheu de alegria. Aqui, em Atos, vocês vão aprender que esse livro é chamado um livro histórico. Lucas, né? Lucas, ele
Lucas, ele prega, ele conta a história que ele ouvia pelo convívio que teve com os apóstolos. E vai contando sobre a questão da perseguição. Saulo só respirava ameaças de morte. Saulo passou então alguns dias com os discípulos em Damasco e logo começou a pregar nas sinagogas, afirmando que Jesus era o Filho de Deus. Ele vai contando todo o testemunho de Saulo, até virar Paulo. Está em Atos também. Você não vai encontrar nas cartas de Paulo a história de Paulo. Você vai encontrar em Atos dos Apóstolos. Como Paulo teve o contato, né? Como Paulo teve um contato com Jesus de forma espiritual. É aqui também que vocês vão começar a ver que nasce um cristianismo universal. A universalidade do cristianismo para todos, né? Que quando a palavra de Jesus foi pregada, dizia, eram para todos. Essa palavra serve para homens, para mulheres, para livres, para escravos, né? Para judeus e para os gentios. Por isso que Paulo é chamado, né? O apóstolo dos gentios. É o apóstolo de todos. Os gentios eram um povo não judeu, aqueles que originalmente não fizeram a revelação nem o compromisso no Monte Sinai. Então, esses eram chamados gentios. Nasce ali, a universalidade. Dentro de Atos dos Apóstolos, você começa a entender como a igreja, baseada em Jerusalém, na comunidade de Jerusalém, nasce. Então, Pedro está caminhando e tem uma visão, né? Pedro tem uma visão de um lençol que desce do céu. E nesse lençol ele via lagosta, ele via camarão, ele via vários alimentos que o código Kasher proibia. Que era o código, né, do judaísmo, porque diziam que esses alimentos são impuros. E Pedro vê aquele lençol descendo com tantos alimentos e vê a presença de um anjo que surge nele. E ele diz, mas Senhor, eu não posso comer esses alimentos, eles são impuros. E o anjo disse a ele, nunca chame de impuro uma criação do Criador. A partir daí, o que é que acontece? Acontece que o cristianismo passa a ser mais fácil de ser seguido. Começa-se a poder comer tudo. Ele começa a ser pregado para tudo. Então, é aí que nasce a universalidade, né? A universalidade do cristianismo. No capítulo 11 de Atos, você vai ver um título que diz, quem pode se opor a Deus? E diz assim, os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo, você entrou na casa de incircuncisos e comeu com eles. Então Pedro começou a relatar-lhes passo a passo o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e ao fazer a oração entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes, animais selvagens, répteis da terra e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia, levante-se, Pedro, mate e coma. Eu respondi, de modo nenhum, Senhor, porque jamais coisa profana e impura entrou na minha boca. A voz me disse, seja pela segunda vez, não chame de impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento, 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam, e nós entramos na casa daquele homem. Ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer, mande alguém a Jope para fazer com que Simão, também chamado de Pedro, venha até aqui. Ele fará uma apresentação dos acontecimentos que vão trazer a salvação para você e para a sua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vocês serão batizados pelo Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós por termos acreditado no Senhor Jesus Cristo. Você vai aprender aqui em Atos dos Apóstolos sobre a solidariedade, né? Sobre como Deus é solidário aos seus fiéis também, a sua comunidade, né?
o evangelho que vence, a palavra e a conversão. Você vai aprender muitas coisas. Por que a perseguição, a evangelização? Então, esse livro é extremamente histórico. E é por intermédio dele que a gente começa, né? Que a gente começa a entender todo o caminho do evangelho depois. Depois as 14 cartas de Paulo, depois as 7 cartas católicas, né? Universais, Tiago. Vocês vão aprender sobre o Apocalipse mais na frente. Então, ó, aqui tem uma parte que eu acho, né? Que eu acho fantástica. É uma parte que fala sobre seja feita a vontade do Senhor. Quando chegou o momento de partir, fomos como que arrancados do braço dele e navegamos diretamente para a ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e daí fomos até a Pátara, onde encontramos um navio que fazia a travessia. Chegando à vista de Chipre, deixamos pela esquerda e continuamos a nossa viagem. Continuando a nossa viagem por mar de Tiro, chegamos a Ptolemaida. Aí cumprimentamos os irmãos e ficamos um dia com eles. No dia seguinte partimos, a Cesárea. Aí fomos à casa de Filipe, o evangelista. E ele vai contar uma história muito bacana de como Filipe estava pregando no rio, iria fazer o batismo e estava pregando a palavra. E um eunuco estava lá escutando. E aí ficou muito feliz em poder escutar. Chegou a Filipe e falou: nossa, eu gostaria muito de ouvir a palavra. Eu gostaria muito de me batizar, mas acho que não posso. Filipe batiza o eunuco numa clara demonstração que o cristianismo, que os princípios cristãos são para todos, independente de formato de corpo, independente de qualquer outra coisa. Então, aqui nasce a igreja, aqui nasce o cristianismo universal, até chegar às cartas de Paulo, né? Paulo, uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Então, nesse caso aqui, eu acredito que a Bíblia nos traz uma transformação sobre a nossa fé. A Bíblia traz uma forma onde a gente pode compreender melhor as histórias que aconteceram, né? As histórias que aconteceram para trás. A Renata pergunta: Mayra, algumas pessoas falam coisas ruins de quem morre sem ter sido batizado. Tito não foi batizado. Vimos que essa sua pergunta encaixa bem no que a gente falou, né? Antes de Jesus, né? Quando Jesus veio à Terra, ele foi batizado numa séria demonstração de simbolismo sobre o batismo do nascimento do homem novo. Quando a gente já chega nessa fase aqui do Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus disse: vocês não batizarão mais, né, com a água, mas serão batizados pelo Espírito Santo. Então, todos nós somos batizados. Alguns não em instituições, não institucionalmente, não numa igreja. Nós somos batizados com a grande chance de todos os dias poder modificar a nossa vida e nos tornar um homem novo. Então, não fique preocupada com a questão de não ter sido um batismo institucional. Paulo já dizia, né, que o novo homem não é mais aquele religioso padrão. O novo homem era todos os homens e mulheres que tinham boa vontade de seguir aos princípios cristãos. Já não se precisava mais de dogmas, precisava de pessoas que queriam sua evolução e se modificar por intermédio da palavra de Cristo, por intermédio dos princípios, né? Então, o batismo se dá como uma simbologia do nascimento de um homem novo, como uma simbologia daquilo que a gente quer dentro da doutrina espírita, nos tornar melhores. Então, não se preocupem com o batismo. Vou dar um aviso, porque eu sei que muita gente colocou aqui sobre o golpe. Eu vou dizer de novo, todos os dias eu vou falar aqui no Instagram da casa. Já tem 3 posts, né, mostrando os golpes. Não caiam. Eu não faço psicografia online, eu não envio psicografia pelo WhatsApp e tampouco a casa cobra qualquer valor para fazer qualquer trabalho. Nós não cobramos pela psicografia e nem por trabalho nenhum da Casa da Caridade. Mayra não faz
psicografia online. Eu não faço psicografia online. Tiago Brito, Tiago Brito tá quase vindo para Brasília fazer palestra num dia, stand-up no outro. Vou fazer um evento na Casa da Caridade junto com ele e vai ser muito bom. Nós estamos aí ansiosos pela vinda do Tiago e também pela vinda do Deninho. Vou montar, né, uma conferência aproveitando a presença deles aqui em Brasília. Então, vejam bem, não caiam nesse golpe. Eu não cobro por nada e eu não faço psicografia online, só psicografia presencial em Brasília, tá bom? Se você caiu nesse golpe, contacte com o banco e faça um boletim de ocorrência eletrônico e também denunciem o site, tá bom? Também denunciem o site. Muito obrigada pela companhia de vocês. Muito obrigada por estarem comigo nesse bloquinho. Amanhã nós vamos para o nosso terceiro dia. E até terça-feira nós estaremos juntos no bloquinho da Mayra. Eu amo vocês, do dedinho do pé ao fio do cabelo. Um beijo grande, grande.